Tinha missa, a procissão, tinha quermesse, então era divertido, né? E a música era assim: uai, uai, acabamos de chegar, nós tá tudo arriando. Eu um pouco mais velha, já morando na cidade, até dirigindo a caminhonete para ele nas estradas de... A distribuição, ela que separava o que era a cota de cada um, e para comer, e para beber. Ah, eles saíam para andar na lavoura. Meu pai andava a cavalo todos os dias na lavoura. Do meu avô? Eu lembro do meu avô, uma pessoa bem assim. Então, meu avô depois conseguiu ganhar dinheiro, juntar o dinheiro até ter a terra própria dele. Uma mulher italiana, vou te falar, tem que ter respeito. Até hoje na Itália, principalmente no sul da Itália, é a mama que manda. É a mama, tudo se reporta a mama. A minha avó, segundo os tios contam, né, meu pai, era ela quem mandava no dinheiro. Eles trabalhavam, entregavam na mão dela, ela fazia a distribuição, porque eles também eram em 10. E ela que fazia a distribuição, ela que separava o que era a cota de cada um, e para comer, e para beber, enfim, era ela que mandava em tudo. Vestir preto não era somente uma escolha. Muitas vezes era a única opção. Quando não, era uma necessidade parecer mais sisuda, forte como os homens. A lavoura não fazia gentilezas. Vieram como colonos para trabalhar na zona rural em lavouras de café. Trabalhando na lavoura, conseguiram crescer, né, financeiramente, comprar um pouco de terra, sempre trabalhando na lavoura, os 4, e sempre juntos. Então, meu avô depois conseguiu ganhar dinheiro, juntar o dinheiro até ter a terra própria dele mesmo. Compravam terras, devastavam tudo, limpavam, plantavam, dali surgia outra fazenda e assim por diante. Os filhos também mais velhos foram para a lavoura com eles, ajudaram bastante. Eles conseguiram fazer o pé de meia e melhorar a vida dos filhos. Sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ainda que não cantado em verso e prosa, muitas donas se fizeram protagonistas nas vidas de seus maridos. Então, eles casavam e moravam do lado do nono ali, um período, para pegar os costumes. Por exemplo, eu me lembro que a minha avó ia olhar o feijão que a nora fazia, para ver se era igual dela. Mas uma coisa muito importante, que a gente está falando da família e tudo, que é a participação da minha mãe, entendeu? Minha mãe, inclusive, até por coincidência, ela morava virando aqui a esquina. O pai dela chamava Santa Spadoni, a mãe Nazarena Spadoni, que o Pedro da família Biagi são vênetos, né? Que a maioria dos italianos que vieram, e esses que são agricultores, são vênetos. E a família da minha mãe é de Rimini, que é Emília Romana, perto de Bolonha. E minha mãe nasceu na Itália e veio com 15 anos. Ela nasceu em 1923, veio em 1938 estudar, inclusive, no Colégio Santa Úrsula, interna. E a participação da minha mãe na família é uma coisa assim espetacular. Porque ela sempre foi muito dedicada, uma mulher de uma fibra, um negócio assim impressionante, de um caráter, de uma pessoa reta. Assim. A minha mãe não tem, sabe, é isso, falou é isso, acabou. Não tem uma pessoa reta, uma pessoa admirável.
que eu tenho muito orgulho dela, do meu pai também, mas dela, como a gente fala, acaba falando mais do meu pai, né? Que é mais conhecido. Mas a participação dela, porque é difícil a gente fazer esse exercício, porque meu pai que era empresário, minha mãe nunca trabalhou, né? Tomava conta da família. Então, se você não prestar atenção direito, parece que ela tem uma posição assim de segundo plano, entendeu? Mas não é verdade, porque que a gente sempre fala, tudo, porque meus irmãos, né, todos nós estudamos, todo mundo é formado, né, assim, em escolas boas, né? E todo mundo é bem casado, felizmente, sabe? Não tem nenhum grande... E a participação da minha mãe na nossa educação foi muito grande, foi determinante, principalmente para mim, talvez até principalmente. A participação dela foi muito importante. Então ela é uma pessoa muito querida, muito justa e muito inteligente. Ela tem assim um jeito de ver as coisas muito interessante. E tem uma fibra que ela é corajosa, uma coisa assim, porque ela teve muitas adversidades na vida, com a família dela, ou, entre outros, e ela sempre foi positiva, sempre foi para frente. E ela tem 93 anos, né? E ela faz um almoço toda quinta-feira lá na casa, que é aqui perto, né? Na rua Prudente Monarca. E vão os netos, agora bisnetos. E ela tem uma sabedoria que meu pai também tinha, né? E ela cultiva isso já há mais de, sei lá, 25 anos, não sei. Eu estava até fazendo uma conta para ela. Quantos almoços já tiveram lá e quantas frequências já teve? Você multiplicar 25 anos por 54, vai uma média de 25, 30 pessoas, não sei quantos mil refeições. E é uma coisa interessante, que ela nunca fez disso uma obrigação. De te ligar, você não está sumido. Sabe assim, ela é muito inteligente. Todos falam do meu sogro, dos filhos. Ele, meu sogro, foi assim o motor. A minha sogra, ela aglutinava esses filhos. Ela tinha uma força, essa mulher, eu fico boba de ver. Meu pai sempre gostou de lembrar das mulheres, porque ela fala, tem alguém aí por trás que está aguentando essas pontas, entende? Se não fosse ela, as coisas não tinham acontecido. Eles tinham ficado pipocando um por cada lado. Esta mulher segurava os filhos. Ela era um amálgama, sabe? Ela era forte. Hoje eu olho para trás e falo, ela era uma mulher forte. Ele dizia que ele tinha puxado para a mãe dele. Que a mãe dele era muito dura. E tinha também uma financeira que fazia aplicações e que era o grande xodó da Dona Ida. Dona Ida adorava o juro, aplicar o dinheiro do meu avô. Aliás, toda a compra que ele fazia de fazenda, ela sempre foi contra. Porque ela preferia ter o dinheiro no banco e ela administrando o que ela sabia fazer muito bem, e ele não ligava para dinheiro. O negócio dele era empreender, era fazer, era derrubar mato, formar pasto, construir casa, construir sede, construir. Ele não preenchia nem o talão de cheque dele, quem preenchia era a Dona Ida, ele só assinava com aquela letrinha de quem não aprendeu a escrever mesmo. Donas mamas, mulheres mães. A maternidade foi da escolha à natureza feminina. Eu adorava criança. Eu queria ter 10 filhos e ele queria 4. Né? No fim, nós tivemos 8. As festas aqui em casa tinham show. Isso eu nunca participei, ela só sei de ouvir falar. Eles faziam paródias, né, entre eles. E teve um ano que fizeram um show
E mexeram com todos da família. Numa dessas festas de 31 de maio, teve a tal da paródia. E eles pegavam uma característica ou um fato da época e isso daí eles passavam por todos os irmãos. Teve um versinho que mexeram com a Iris, minha irmã. Olha que família grande dela, porque ela teve 9 filhos. Eu lembro do teor dos versos que eram dirigidos à minha mãe. Que minha mãe teve filho um atrás do outro, né, com 1 ano e pouco de diferença entre um e o outro, máximo 2 anos. E a música era assim: uai, uai, acabamos de chegar, nós tá tudo reunido, pra essa festa festejar. Falaram, né, que meu pai e minha mãe estavam prontos para outra festança, porque já vinha vindo outra criança. Dona Iris e o Djalma vão montar jardim da infância, cada ano de casado aparece uma criança. Ah, família! Se reúne em volta à história dos Verres sempre queridos. Quanta gente, quantos primos, torcendo por cada detalhe a descoberto. Mas eu conheci bem a nona, né? Que era a Tereza. A gente ia em Sertãozinho nos aniversários dela, encontrava toda a família, via primo, que você precisava explicar de quem que era filho, porque era muito... Eles eram em 11, né? Então, na época, todos vivos. O contato era ali em Sertãozinho mesmo, né? Com a efeméride aí da bisavó, né? A cultura era de reunir os familiares, né? De falar dos amigos, os outros italianos que vieram, e de falar de propriedades agrícolas, da Itália como um todo se falava algumas palavras italianas, né? E a comida típica italiana era de uma frequência muito grande. O meu pai só falava italiano e ficava lendo aquele fanfula. Meu nome é Zaira Benedini. Clarinda Benedini de Oliveira. Dulce Lea Benedini Ferreira. Marta Benedini Vecchi. Glória Maria Benedini Brusadin. Terezinha Benedini. Cláudia Benedini Strini Portinari Beja. Mônica Benedini Calil. Araci Pereira Gonçalves Strini. Marisa Estela Benedini. O Ademar. A Palma. A minha mãe é a 4ª filha da família de 15, Palmira Benedini Nonino, mais conhecida como Palma. Eu sou filha de Antenor Benedini, o primeiro filho dela, o mais velho dos irmãos. O Álfio. Eu sou filha de Álfio Benedini e Linda Mariane Benedini. O Carlos. Sou filha do Carlos Benedini e da Diva Moraes Sampaio Benedini e neta do vô Atílio e da vó Zaira. O Áureo. O Aurélio. Sou filha da Nilza, que era filha do Aurélio Benedini. Bento. Sou filha de Bento Benedini. Tunico. Eu sou filha do Antônio Benedini. Eu ali atrás sou filha de Atílio e Zaira. E a Clarinda. Sou filha de Atílio Benedini com Zaira Benedini. Jaira Girardi Benedini. Neta de Terezinha, que é uma daquelas ali, olha. Terezinha Benedini e Carlos Benedini. Se uma família de origem italiana normalmente é grande, 2 famílias é ainda muito maior. Meu avô, Atílio, minha avó, Zaira, filhas imigrantes, crianças, vieram para o Brasil e aqui se casaram. Sei que eles vieram, que eles se conheceram, a avó Zaira e o vô Atílio se conheceram muito jovens, casaram muito cedo. Curiosamente, o meu avô tinha um irmão, Evaristo, que casou com a irmã da minha avó,
Então são duas famílias Benedini, dois ramos, Benedini e Girardi. Uma com 15 filhos e a outra com 12 filhos. Eram 8 irmãos e 7 irmãs. Morava todo mundo junto numa fazenda e quando a minha avó tinha criança, tinha nenê, que ficava na roça até perto de ter nenê, ela dava mamar, quando ela ficava em casa, ela dava mamar para os filhos da irmã e a irmã dava mamar para os filhos, para os sobrinhos. Porque minha avó teve 51 netos. Então é uma família muito grande, né? Há uns 20 anos atrás, a tia Terezinha pediu para eu desenhar a árvore genealógica da família. Aí eu sentei com ela, que tem uma memória, né? Eu não conhecia quase ninguém. Conhecia, mas não sabia quem que era realmente filho de quem. E fiz uma linha reta, como todas as árvores genealógicas, você começa com vô e vó e começa a subir. E o trem foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que se você pedir a árvore genealógica da família, que alguém deve ter, que depois passaram para um desenho, é redonda. A família é muito grande, família e a mamãe era muito assim acolhedora, sabe? É um monte de gente, vamos combinar? Aquele monte de tio e de tia que eu não sabia onde começava um e terminava o outro, quem que era filho de quem, era muita gente. Porque é uma família muito grande, todo mundo tem muito filho, é raro os que têm poucos filhos. Não é uma árvore, é o meu avô e minha avó no meio, aí tem os filhos e aí vai tendo até chegar aos tataranetos de hoje em dia, é redonda a árvore genealógica, não é uma árvore, é um círculo. Tem gente que ri. A mãe era farturenta, a dona Olga era comedida. É, mais pra miserável. Ah, é? O João meu tio falava que a Lona era miserável porque ela fazia sopa com pelanca. Tem gente que comemora as lembranças que não vão embora. A gente tinha muita mania, né, de conversar na mesa. E até hoje eu preservo isso na minha casa, que eu acho uma delícia. Acabou o almoço e fica na mesa. Ficar na mesa. Em casa, Eu acho isso muito gostoso. É uma hora que todo mundo fala, que conta as coisas, que está acontecendo, né? E ainda mais na vida de hoje em dia, gente, que hoje em dia todo mundo só corre. A família que é grande também é unida. As donas viúvas fizeram dos seus filhos homens fortes. Cedo, jovens filhos de imigrantes avançavam unidos pela força da matriarca. Caterina foi a matriarca que ficou viúva cedo, com os filhos Constante, Carolina, José, Pedro, Jerônimo, João e Luís. Eles chegaram, 3 irmãos nasceram na Itália, mais 4 irmãos nasceram aqui no Brasil. Meu avô foi o mais novo deles. A minha família veio em 1877. 1887, quer dizer. Em 1901 morreu o meu bisavô Antônio, que era casado com a Catarina. E o meu bisavô morreu, o meu avô era o mais velho, o meu avô tinha 18 anos. E daí os irmãos se juntaram, todos, o lema que eles sempre falavam é confiança, economia e trabalho. É a base da sustentação da família, foi, desde aquela época. E meu avô ajudou a cuidar dos irmãos. E sempre trabalhando junto, a nona muito forte, né? Ficou viúva com a criançada, imagina, eram 6 filhos, 7, 6 filhos e uma filha. Então, ela que capitaneou
toda essa doutrina da família no começo, né? Porque não era fácil tocar a vida. Vamos pensar numa fazenda de café onde todos trabalhavam lá em Amparo e sem marido naquela época. Ela era uma pessoa muito forte. Isso é o que eles sempre traziam pra gente. Uma história diferente de tantas outras da imigração. No caso dos Verres, a matriarca viúva de Luíde veio ao encontro dos filhos trazendo o restante da família. O Giuseppe e o Hércules vieram antes, aí depois ela trouxe o Pedro, o Antônio, a Luísa, a Madalena e a Rosa. A Maria, ela veio por conta própria. E isso é muito forte, porque a decisão foi dela, sozinha. E depois, anos mais tarde, eu conheci a minha nona viúva. Então são viúvas, né, que tomaram a frente, como minha mãe também. O masculino era comemorado. Ao feminino, cabia o casamento e sempre muita rigidez. E Oliverri Flessati. Maria Aparecida de Rezende Gaiofato. Eu me lembro quando eu descobri que eu não tinha Verri no nome. E eu fiquei muito brava. Eu tinha 10, 12 anos. Por que eu não chamo Verri? Não era costume, né? As mulheres principalmente. Leda Sônia Canini Verri. Eu sou filha do Pedro Verri e Esther Battiston Verri. Não, a tradição italiana é você pôr a criança receber o nome do avô. Então o pai põe no filho o nome do avô, do pai dele, né? Essa que é a tradição da família. Chamo Júlio Galo, eu tenho o nome do meu avô. O meu filho chama Gabriel, que é o nome do meu pai. E assim espero que continue. Né? Esse lance de filhos homens, para ele era muito importante. E eu lembro que uma vez nós fomos para a fazenda dessa minha tia Ângela. Quando eu casei, ele não chegou a ver meus filhos, porque ele já tinha falecido. Quem falava sobre os filhos homens, que era uma alegria cada um que nascia, era o filho dele, Ângelo, que falava, ai, que sorte que você tem de ter só homens, porque para ele, isso é uma coisa que meu avô passou para ele, e eu tenho isso, engraçado, eu sinto um pouco disso. É importante, principalmente por seguir o nome, o ramo familiar, ter o galo, era sempre uma coisa engraçada. O italiano, de maneira geral, ele tem essa vontade do nome, de seguir o nome da família. E o meu pai foi o terceiro e o único homem. Quando eu nasci, eu sou o filho mais velho. Meu pai também era médico. E ele, quando minha mãe foi dar à luz, ele ligou, de madrugada, ligou para o meu avô. E eu lembro dessa história, assim, que meu pai me contava, meu avô falava assim, na verdade ele estava, acho que no último ano de medicina, quase formando. Ele falou assim, olha, veja direitinho se é homem mesmo, se os seus amigos não puseram massinha aí para brincar com você. Então eles tinham muito, e diz que ele ficou muito emocionado quando o meu pai colocou o meu nome de Ernesto. Ele queria ter um filho homem, e a primeira foi uma mulher, que foi a Ângela, e depois foi a Antonieta, que é minha mãe. Quando ela nasceu, ele nem chegou aí no quarto para vê-la, porque era parteira. Ele só perguntou o que era a parteira. Ela falou, uma mulher. Ele falou, fêmea e bruta, porque ele queria um homem. Fala, minha avó, que ele mandou vir buscar um livro na Itália, em que um amigo fazia experiências com animais para ter um filho homem. E ele teve o homem, e foi o Ângelo. E aí o Ângelo ficava pelado para todas as visitas verem, para mostrar que ele era macho, ele fazia xixi na cara de todo mundo, era lindo aquilo. É uma coisa engraçada. Quando o Ângelo nasceu, meu pai acho que deu uma festa. Porque ele tinha muito xodó com italiano, tem muito com filho homem, né? Entre uma lembrança e outra, muitas histórias em comum, como o critério de escolha dos nomes dos filhos homens.
O meu nome, José Alfredo Pedreschi Monteiro, é o nome dos meus dois avós. José Monteiro é o pai do papai, Alfredo Pedreschi é o pai da mamãe. Tem o nome dos dois avós completo. O meu avô, por parte de pai, era Lino Ingraça de Oliveira. E por parte de mãe, Alfredo Pedreschi. Então ficou Lino Alfredo Pedreschi Ingraça de Oliveira. O que de fato mais faz esses membros da família Pedreschi voltarem no tempo é a saudade das coisas boas que viveram. Porque na nossa casa lá era tradição, todas as festas se reuniam todos os filhos, os que eram solteiros e os casados com a complementação da família também ia lá. Então eram 20 que se reuniam nesses 3 dias. E se reunia toda a família e que os netos da época. Então era Natal, primeiro do ano, no Carnaval se reunia no último dia, Páscoa, sabe? Essa toda não tinha uma data que não tivesse a família inteira reunida. Uma lembrança muito agradável dessa época. Então você já pensou, tudo isso reunido na mesa. Muitas vezes, quando tinha assim festas mais prolongadas, de mais 2, 3 dias juntos, como por exemplo na Páscoa, né? Começa na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Então à noite nós reuníamos todos lá e jogávamos tómbola. Tinha, toda noite jogavam tómbola e eu também, às vezes nós estávamos lá também. Antes de escrever o livro sobre a vida de João Marchesi, Ida Pizzoli seguiu anotando tudo o que era relevante. Mas algumas histórias exibem o cotidiano do imigrante italiano, que aos olhos dos outros era um homem bravo, mas não por isso distante. Meu avô era muito bravo. Eu tenho, assim, lembranças dele muito bravo. Eu me lembro do meu avô João, que era uma pessoa muito carismática. Ele não sabia conversar com mulheres, isso é uma curiosidade. Mas o nono, ele não gostava muito de conviver com as mulheres, não. Ele era muito mais ligado aos netos homens. Ele gostava de conversar de negócio. A gente, quando chegava lá, ele falava assim, oi, benção, nono, porque a gente pedia benção. Ele, Deus te abençoe, vai conversar com a Ida. E dizia assim, vá, filhola, conversar com a Ida na cozinha. Meu avô sempre gostou de reunir família, meu avô gostava de conversar com muita gente, então ele procurava família, ele ia atrás de um, atrás de outro, e ele queria todo mundo perto, e a gente convivia muito com ele, a gente ficava muito na casa dele, ele ia muito, ficava com a gente, as minhas filhas conseguiram conviver com ele um bom tempo, porque ele morreu, tinha 100 anos, né? Eu lembro do meu avô que na época da safra de cana, eu adorava andar a cavalo com ele e parar onde estava cortando a cana, ele descascava a cana com o canivete. Então eu falo para mim, qual é o teu gosto de infância? É cana, que eu lembro do meu avô Alfio. São umas coisas que a gente não esquece, né? Na comida dele era assim, ele comia tudo de pouquinho e o almoço dele demorava 1 hora. Ele comendo muito devagar sempre. E a gente, quando ia comer com ele, a gente come rápido. Ele mandava a gente comer devagar. Então, são coisas que a gente vê, que a gente lembra muito dele nisso. Não podia, quando a gente parava em pé, a gente não podia descansar numa perna só. Tinha que ficar com as 2 pernas eretas, que era muito feio descansar numa perna só. Que eu fiquei durante muito tempo com um pouquinho de pânico com chuva. Aí eu me lembrei por quê. Quando eu me lembrei, esse negócio passou. Porque eu lembro do meu pai parado assim na janela de um quarto que dava para a fazenda, chorando. Quando chovia granizo. E a fazenda tinha tudo, né? Todas as plantações, tudo.
Eu nunca fiz italiano, mas faz parte da memória da gente. A gente chega na Itália e acha que a gente está em casa e entende muita coisa, apesar de não ter feito italiano. O som da minha avó conversando era em italiano e o meu avô também, eles falavam em italiano em algum momento, porque eu tenho na memória o som das palavras. E só pode ser de lá, porque eu não convivi com outro italiano, só na casa dela, né? Que eu nunca esqueço. O respeito que os sobrinhos tinham pelos tios. Quando eu era criança, o comum era, quando você ia cumprimentar um tio ou uma tia, pegava na mão, beijava a mão e pedia a bênção. Beijava, tinha que beijar a mão naquele tempo. Agora o papai não deixava a gente se aproximar mais, não. A mamãe era de abraçar, de beijar a gente. Papai não. Né? Bênção tio, bênção tia. E meus primos altos, encontravam às vezes meu pai na rua, encontravam um outro tio, eles não tinham vergonha de pegar a mão do tio, beijar e pedir bênção. Essa história de pedir a bênção, eu achava bonito isso aí, não é? Respeitoso. E isso eu não esqueço. Meu pai detestava que as filhas usassem vestidos, por exemplo, sem manga. Eu não uso roupa sem manga até hoje. Não uso. Eu acho que eu estaria traindo meu pai. Mas isso, o papai era muito rigoroso, muito bravo. As minhas tias sofreram um pouquinho na mão do meu avô. Mesmo nós, quando era criança, que nós íamos visitá-lo, tinha que ir adequadamente vestida, mesmo criança. E minhas tias queriam sair, elas eram moças, queriam sair para, né, moravam em Batatais. A minha avó, elas punham um chale, a minha avó acompanhava até a esquina, voltava com o chale para elas poderem sair. Um dia, uma das minhas irmãs saiu com, eu me lembro direitinho, um vestido verde, sem manga. E ele encontrou com ela na rua e percebeu isso. Então ele ficou indignado. Ele encontrou na rua com a Terezinha, que estava de roupa sem manga. Ele entrou no nosso quarto, abriu o guarda-roupa, pegou o primeiro vestido e era meu. Chegou em casa, ele abriu o guarda-roupa dela e abriu. Foi abrindo todos os vestidos. Ele não gostava disso. Que eu nunca esqueço da minha casa, assim, do movimento que tinha minha casa. Que eu nunca esqueço. Tem tanta coisa boa que a gente nunca esquece. E os irmãos, quando iam fazer um negócio, eles se reuniam na casa da minha avó e pediam sugestão para os irmãos. Eles não fechavam o negócio sem ouvir antes a opinião dos outros irmãos. É impressionante o que eles eram unidos. Na casa do vovô Atílio e da vovó Zaíra, todo domingo tinha a reunião dos filhos lá. Não era reunião de festa, não. Eles se encontravam para conversar. O que estava acontecendo, se um tinha comprado uma fazenda, se um outro tinha comprado não sei o quê, sabe aquelas coisas? Mas eu achava aquela união muito bonita, né? Muito bonita isso aí. Impressionante. Eles não faziam um negócio sem consultar o outro. Era muito bonito isso. E é o que eu sinto falta hoje. A família cresceu e naturalmente vieram os casamentos e depois os filhos. A primeira que casou aqui fui eu. Casei aqui. E a mãe casou nesta casa. Ela conta isso, ela gosta de contar direitinho. Eu me casei num dia de Corpus Christi. Então, antigamente, no Corpus Christi era um dia muito festivo e a catedral ficava com o Santíssimo exposto o dia inteiro. Então eu casei aqui em casa. E ela conta que quando ela acabou de se vestir, ela desceu pela escadaria ali e o pessoal esperando ela aqui para a cerimônia. E eu casei em 1942, em plena guerra, né? E houve uma campanha muito forte contra os italianos. E meu pai foi convidado a se retirar da recreativa, todos os italianos, sabe? Bombardeiros médios aliados tiveram hoje a missão especial de destruir composições ferroviárias, transportando tanques para... A casa que era dos pais passou a ser a casa dos netos. Com meus 5, 6 anos eu já comecei a vir
para cá quase todo fim de semana, dormia num dos quartos lá em cima. E aí eu me lembro muito de vir com meu pai aqui, sabe? Então eu me lembro muito de estar entrando assim, elas estavam sempre acomodadas aqui ou então ali naquela saleta, né? E então a primeira coisa que me vem realmente eram os passeios que a gente fazia, meu pai nos trazia, né? E eu fiquei aqui praticamente até casar, né? Dos 9 aos 24 anos. Agora, a minha avó Iside era brava. Ela sentava na cadeira, na calçada, e ficava olhando e cronometrando os minutos que a gente levava para dar a volta na praça. Porque naquela época a gente dava uma volta na praça e os meninos ficavam todos parados para olhar, flertar, paquerar. José Bonini foi o primeiro a chegar. Ele casou-se com Iside e sua história seguiu sendo contada pelos filhos: Donato, Sertanina, Maria Amélia, Valentim, Serafim, Seu Eletro, Dona Ilha, a Elétrica. Os nomes incomuns dos filhos carregam em si a própria história da família, que mesmo bem assentada na pátria escolhida, de tempo em tempo voltava para a terra mátria. Eles faziam essas coisas, os mais antigos, né? Eles homenageavam assim com os nomes dos filhos, né? A Sertanina é a melhor cidade, é. Elétrica, por causa da energia elétrica que ele trouxe aqui. Ele veio para o Brasil e curtiu muito, continuou curtindo muito a Itália, né? Eles iam para lá, tanto é que 2 dos filhos deles nasceram em navio, né? Papai nasceu no navio. A Ilha, que é o nome de ilha, dizem, entende? Que ela nasceu no navio, avistou uma ilha, e qual é o nome da menina? É Ilha. Minha avó mandava os tios estudarem na Itália, porque aqui a educação era precária. Então eles estudavam lá, ela ia 2 vezes por ano. Ela levava e depois ia buscar. E a minha avó era muito chique, né? A velha, a dona Iside, era bonita e chique. Então eles tinham um padrão social realmente muito diferenciado da época. A vovó ia para a Itália, porque tinha estourado a guerra, então ela ia buscar o tio Donato, a tia Ilha, os tios todos que estavam na Itália, né, estudando, porque ela levava os filhos para estudarem lá na Itália. Mas o meu pai estudou na Itália, sabe? Ele estudou. O velho Zé Bonini, ele punha os filhos para estudar na Itália. Essa daqui é a minha avó quando estava partindo para a Itália, ela ia embarcar com a minha mãe pequenininha. Então, quando ela foi buscá-los, ele nasceu no navio. Então, papai foi registrado como brasileiro, porque ele nasceu em águas brasileiras. Chegou na Itália, foi registrado como italiano, não é? E meu avô, que estava aqui, registrou como brasileiro. Papai tinha 3 registros, era uma coisa impressionante. Mulheres fortes na fé. Rezar. Muitas vezes era tudo o que elas podiam fazer. A prática religiosa sempre esteve vinculada ao universo feminino da família Biagi. Dona Edilá destinou a cada um dos filhos um santo protetor. Quando eu nasci, ela me consagrou para Santa Terezinha. Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu sou devoto de Nossa Senhora, né? E por várias razões. Eu rezo para toda a família. Nossa Senhora Auxiliadora é minha protetora e do Maurílio, porque nós 2 estudamos em colégio salesiano. Ele em Campinas e eu em São Paulo. Quando eu era mais jovem, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu até achava um exagero. Mas hoje eu acho uma coisa maravilhosa. A fé que ela tem não é agora, mas eu acho realmente uma coisa maravilhosa. É uma proteção para ela, porque a pessoa ter a fé que ela tem é uma coisa assim que a gente precisa pensar um pouco. Hoje, para dizer a verdade para você, eu gostaria de ter a fé que ela tem. Eu acho que é um guarda-chuva, acho que para ela ajuda muito, você está entendendo? A minha mãe
Minha mãe é muito religiosa, né? Mas acho que todos nós nos sentimos, cada um tem uma opinião, é óbvio, mas acho que todos nós nos sentimos protegidos pela fé dela, porque é muita fé. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora, ali, Nossa Senhora Auxiliadora. Maria Ângela nunca está sozinha. A fé sempre presente de sua mãe a acompanha, mesmo na ausência da matriarca. Sou a Maria número 3. 5 Maria. Maria Inês, Maria Cecília, Maria Ângela, Maria Margarida, Maria Clara, que já é falecida. Porque minha mãe era devota de Maria até o último dia. Todas as Nossas Senhoras Marias que existem no mundo, lá em casa tem. Sempre em Santo Antônio tinha festa, tinha missa, a procissão, tinha quermesse, então era divertido, né? Gostoso, como ela citou, festa junina de Santo Antônio, aí era época de comprar as botas, comprar essas coisas, tudo, fogos, muito bom. As festas eram tipo numa garagem que tinha de Natal, era uma maravilha o Natal. Mas é muito bom. Então a gente esperava aquele Natal, né? Aí a minha avó fazia questão que fosse todos lá. Então a minha avó reunia a família dela no Natal. Quando era 1º do ano, ela deixava as noras e os genros passar com a família que já eram casados. Com o tempo, os vestidos ganharam estampas e os dias pareciam bem mais leves. Nem sempre à mão, nunca esquecido. Memória busca na mente o bem vivido, abraçado ao coração. Nono e nona puxam a fila, Antônio, Teresa, de cada detalhe à mão. Hoje, lembrou a Cici, dos vestidos da noninha, a desfilar no sertão. Tínhamos assim, eu lembro do sino batendo da igreja de Sertãozinho dentro da casa da minha avó. Hoje eu não posso ouvir mais. Então a gente procura muito a questão dos documentos, fotos para estar ali de novo. Então essa paixão, eu acho que é a busca por raízes e é um sentimento de forte, né? Que talvez é um sentimento antigo. Me intrigavam os estampados, em branco e preto criados, geralmente de florzinha, sempre muito delicados, à moda da tia Terezinha. Havia também os bichinhos e até os quadriculados, pé de pulha xadrezado, de cinzas articulados, entremeados de rendinhas. Quanta graça ela vestia em seu sorriso matreiro, dando pito no carlim, com seu cavalo de pau, que a todos enlouquecia no nosso pequeno quintal. Eu era o neto mais novo, então ela me protegia bastante. Ela fazia comidas especiais para mim, costurava para mim, enfim, eu tinha um tratamento diferenciado. Quanta saudade carrego, Nona Teresa e sua voz, seu jeito de falar manso, acarinhando a seu modo a volta de tudo. O cotidiano feminino sempre teve aroma. As horas e os dias na cozinha uniam a família. Em Sertãozinho, na convivência que eu tive, a alimentação era uma coisa toda italiana.
A mesa toda enfarinhada da massa que ela fazia, né? Os brodos. Tínhamos sopa todo dia, você sabe que o hobby do italiano é esse, né? Tinha sopa todo dia lá em casa, hábitos de italiano mesmo. Eu aprendi com a minha avó a cozinhar, faço comida só tipo italiano mesmo. A nona, ela usava vestido comprido, aí ela punha a mão no bolso do vestido, tirava uma chavinha, ia no quarto dela, e eu e a minha irmã acompanhando, e ela tinha uma gaveta que essa gaveta era tão cheirosa, porque tinha fruta, tinha doce, que ela fechava para dar para os netos quando chegassem. É muito forte esses marcadores, né? Por exemplo, o hábito alimentar. Os costumes, a começar pela união nossa ao redor de uma mesa de comida, que senta-se na hora do almoço e levanta-se quase na hora de jantar, porque tem que ir embora. Casa de italiano não termina. Não se tira uma mesa, só substitui. Põe o café da manhã, come-se, come-se, come-se. E parla-se muito. Tira o café da manhã, põe o aperitivo. Continua sentado na mesa, parlando, parlando, parlando. Tira o aperitivo e põe o almoço. E continua. Depois o café da tarde, depois o jantar e por último uma ceia. E todo aquele ritual que você sabe, né? Muita massa, muitos frios, muita conversa, muita risada. Isso é bem de italiano. É a lembrança que eu tenho do italiano. Nhoque, massas, domingo era o almoço junto ali. Os italianos são muito barulhentos, sabe? Então, de domingo, de manhã, eles ficavam tocando instrumentos musicais no quintal, debaixo da árvore ou na garagem. E as mulheres preparando o almoço. Massa, todo domingo. Nhoque, espaguete. Minha mãe cozinhava muito bem. Tinha um fogão a lenha que ela fritava bife nesse fogão. Que era uma delícia, você sentia o cheiro de longe. Você falou de uma coisa também que me lembra bastante, era leite com polenta. Primeira coisa eu gritava para funcionária que trabalhava aqui, Zezé, me traz o leite com polenta. A polenta que era feita no fogão a lenha sempre teve gosto de Itália, quente, fria, com leite ou frita, pela manhã ou no jantar. De tanta, virou apelido e deixou histórias para contar. Eu faço a polenta. A minha mãe fazia polenta toda manhã. Tanto é que nós somos criados, não foi com pão de manhã, foi com polenta e leite. A polenta era sagrada na minha casa. Minha mãe mexendo 45 minutos, 1 hora de polenta. E quando os meus irmãos brigavam com os amiguinhos, os moleques,
Era esse o nome que vinha, polenteiro. Aí então voava pedra para todo lado. Voava pedra para todo lado, viu? As vidraças é que pagavam. Isso eu me lembro muito bem. A polenta da mamãe era insubstituível. Com frango, aquele frango com caldo de frango, isso eu lembro demais. Eu me lembro que tinha sopa no almoço e jantar. Polenta, tinha muita polenta, sabe? De fazer frita com frango. A minha avó é que cozinhava. Aquele hábito de servir o almoço e ficar todo mundo ao redor da mesa, seu franguinho com polenta, a sopa de feijão à noite, isso a gente conserva. A cozinha, que ainda guarda fogões de várias épocas, sempre foi muito ocupada. Alguns pratos eram constantes, afinal, muito da Itália sempre habitou esta casa. Meu avô e minha avó eram da região do Vêneto, que é a região do frango com a polenta. Então tinha muito frango com polenta aqui. Agora, teve uma época que tinha um prato que até hoje eu adoro, é o tal do frango, não, como que é? Macarrão no creme branco. E lembro desse bolo que a gente comentou antes, que é um bolo de fécula que existia aqui todos os dias, porque o nono não ficava sem essa sobremesa. Festas em datas especiais, rezas todos os dias. Dona Eugênia Biagi sempre aproveitou a proximidade da casa com a matriz de São Sebastião. E eu vi muitas vezes minha mãe com o terço na mão. E ela ia toda noite na reza na catedral, rezar o terço. Os filhos veneravam os pais e respeito era mais do que ritual. Se gostavam muito, tinham paixão por aquele pai, as filhas que a gente conversava mais, né, que elas se referiam ao nono e à nona como o pai e a mãe. Ele ficava no cantinho dele, bença nona, ele dava a mão para a gente beijar. Senhor Pedro e Dona Eugênia morreram em um pequeno intervalo de tempo. A casa parecia querer anunciar um silêncio, mas a vida continuou. Não ficou silencioso. Não ficou porque sempre foi uma família que gostou de muito movimento. E minhas tias que ficaram aqui após o falecimento, que foi em seguida, do meu avô e da minha avó, com diferença de 1 ano, né? E elas gostavam de muito movimento. Então a casa deixou de ser a casa do nono e da nona para ser a casa das tias. Hoje, depois que eu tive a oportunidade de ir várias vezes para a Itália, eu entendo a origem de uma série de costumes que nós tínhamos, que foram preservados. E isso também explica muito da história da família, ou seja, na usina sempre teve uma igreja, sempre teve um campo de futebol, sempre tinham as festas todas, as festas juninas, aquelas festas de origem italiana, tudo isso era feito, parece que estava no DNA, porque eles não eram pessoas, o bisavô era um lavrador na Itália, veio para cá para colher café. A família se reunia no final do ano naturalmente, não era algo mandatório que alguém tivesse que ir. Tudo isso vem muito, se vocês observarem, da cultura italiana, e era muito forte. Mas a união entre eles, o comer junto, coisa que na minha família, eu venho de uma família de portugueses com espanhol, mas o italiano, sabe? Aquela coisa, aquele de estar junto, você sentia que tinha uma energia ali que segurava aquilo tudo, que é a energia que ele realmente traz, né? Então essa coisa do comer sempre junto, a gente sempre, qualquer coisa, já ia comer todo mundo junto. Nós vivemos nossa italiana. Minha mãe cozinha italiana, ela aprendeu a cozinhar com a mãe dela, tudo nossa vive paladar, tudo a coisa, tudo italiano.
E tem aquela coisa do italiano dos almoços, né? Almoços de domingo, que é bem coisa de italiano. Então, aquela mesona de almoço. Eu ajudei muito a fechar capelete, sabe? Se reuniam todos na mesa e fazia... Ai, que delícia! A culinária era praticamente toda ela italiana, né? Então, na hora do almoço, tinha o almoço, ele sentava neste lugar aqui. Eu era do lado esquerdo e sentava todos os outros filhos em volta. Então, punha toda a comida aqui, enquanto o nono não se servisse, ninguém se servia. Aquele momento é quase que sagrado e isso eu vivi aqui na minha casa com meus pais e também lá na minha avó também. Isso eu acho que é uma característica muito da família italiana, assim, que ainda eu estou lutando para com meus filhos continuar também, porque eu acho que é um momento muito importante do convívio familiar. Aqui é uma tradição, é de italiano e eu gosto de cozinhar, entendeu? Então é que eu sou vidrado em massa, sou vidrado em pizza. Se eu comer pasta a vida inteira, eu não reclamo. Macarrão com brócolis, linguiça e molho de tomate. Que ela fazia especial. Eu me lembro muito da minha avó, mais do que do macarrão, eu lembro do nhoque. Que ela fazia nhoque, e eles que faziam a massa. Para 200. Era a moda italiana, né? Italiano exagerado, né? Acho que com essa coisa da comida. Você almoça, come, mas você não sai da mesa. Começa meio-dia, sai 5 da tarde da mesa. Mangia che te va bene. Esse hábito da massa, da pasta italiana, que é interessante, que sempre, em toda casa de um bom italiano tem, né? No domingo. Meus filhos, se deixar, eles comem massa quase que todo dia. Mas na minha casa, hoje, com os meus pais, a gente tem uma tradição ainda de tipo família italiana mesmo. Todo domingo a gente almoça aquela mesa grande, todos os irmãos, todo mundo gritando, falando alto, falando de comida. Porque o assunto aqui é assim, almoça e já está discutindo o que vai comer no jantar. Então é aquela coisa da comida mesmo, daquela paixão por comida. E não é só aqui na minha casa, até com a minha tia também. Esses dias nós fomos almoçar num restaurante, a minha prima também. Nossa, gente, a gente já está almoçando agora, já está pensando no que vai comer no jantar. Então acho que isso é uma coisa bem italiana mesmo, né? E a conversa durante a refeição. Esse é um hábito muito grande de italiano. Vamos conversar? Tem que estar comendo alguma coisa para a conversa andar, né? Lembro muito de uma festa que acontecia no Transvaal, chamada Festa do Porco, onde o pessoal se reunia para matar o porco e depois usar tudo que o porco tem, fazer embutido, o almoço do dia, enfim. A minha lembrança é bem vaga. Eu lembro, assim, da ocasião. Lembro muito bem que as outras tias chegavam e lembro muito bem do pessoal atrás do porco, que era a parte engraçada para uma criança, né? Lembro muito bem dos berros do porco, isso eu não esqueço nunca. Comida, fogão a lenha. As festas eram uma coisa maravilhosa. Começava porque a família inteira, sabe? Tinha o violino, sanfona, fazia tudo lá embaixo. E não tinha esse negócio, buffet, garçom, nada. Elas faziam tudo. Faziam, preparando o almoço, a macarronada. Lembra ela cortando o macarrão até hoje, enrolando os dedos na mão. Eu me lembro de menina, porque eu saí do sítio com 5 anos. Mas eu me lembro que às vezes meu pai chegava do serviço, porque foi nesse tempo que ele comprou a Fazenda Barbacena. Ele já vinha com violinista, com sanfoneiro, sabe? Improvisava um baile. Na minha casa sempre tem comida, como a casa da minha mãe, biscoitos, sabe? Essas
um bolo, hoje é dia de bater bolo, hoje é dia de fazer bala, hoje é dia de fazer isso. Fazia pão, fazia muito jantar, eu sempre gostei muito, fazia vitela, fazia macarrão, o pessoal ia na minha casa para comer a comida italiana. Da alegria das festas, as festas da família Biagi são memoráveis. Elas gostavam, nossa, minha mãe gostava muito. Minha mãe gostava muito e gostava da coisa bem feita, né? Ia fazer aqueles, o que elas gostavam? Capelete, tinha que ser aquele capelete todos iguaizinhos, não. Era bem legal, porque toda comemoração, tipo Dia das Mães, Natal, Réveillon, a gente sempre se encontrava, todo mundo. Sempre com mais gente, né? Então era muito legal. Eu adoro a comida italiana. Eu faço uma coisa que ela fazia muito bem, que é a bala. Ela fazia biscoito e balas em geral, né? Bala de café, de leite, de chocolate, de vinho, que os meus primos amam. A bala mais conhecida é a bala de café, que é o carro-chefe. E molho de macarrão, mas o meu carro-chefe mesmo é minha bala de café. E, inclusive tem o nome da Balas da Nona. Tudo, né? Eu me apaixonei pela gastronomia porque... Bom, eu sou formada em gastronomia, chefe de cozinha, porque as melhores lembranças que eu tenho são familiares, a mesa de domingo. Então tudo se resumia através de um almoço, através de um jantar, através de um chá. E eu quis seguir isso para minha vida, né? Minha avó fazia um cabrito caçador muito bom, que muitos parentes fazem ainda, eu faço ainda isso, eu sigo, eu levo, faz parte do meu cardápio de buffet. Minha avó fazia um molho também, todas elas faziam, minha avó fazia um molho. E desse molho ela fazia um risoto de mussarela com molho vermelho, com bife à milanesa, isso a gente segue, sempre faz até hoje. Ela fazia uns pasteizinhos de banana, que ela mesma fazia a massa com pinga, e é uma coisa que a gente faz até hoje com banana e mussarela. Só coisa boa. A gente tinha o costume da macarronada, de todo domingo. Eu tenho uma cultura muito forte relacionada à gastronomia, não só pela festa do porco, pelo cabrito, que a gente aprecia muito, ou a piadina, que é uma receita muito típica romanhola, de onde minha avó vem, e que é difícil de encontrar fora dali, e que eu faço piadina em casa para minha esposa, que ama, e acho que isso vai continuar com a gente por mais algumas gerações. Domingo de família em volta da mesa, né? Bastante gente falando alto. E para mim, o mais especial do capelete não está ligado a sabor, nem odor, nem textura. Para mim está ligado a carinho, porque eu já ajudei, eu já participei junto com a minha mãe da fabricação do capelete. Eu sei o trabalho que dá e todo ano está lá. É feito à mão, um por um, né? Elas começam muito antes e por ser da área, eu sei o tanto que é difícil fazer e sei o tanto que seria fácil comprar. Tem bastante. Hoje eu trabalho com comida, mas a gente resgatou muita coisa do que eu fazia também, o que eu comia quando criança, né? Carneiro, cabrito, são coisas que uma criança não come, né? Normalmente são carnes fortes e a gente teve muito esse hábito de comer isso quando criança, e depois você vem com o sabor, né, para o resto da vida. Então a gente adquiriu isso até ajuda também, porque o gula vem da gula, né? E o Biagi é totalmente italiano, então as pessoas falam, então você cozinha mesmo. E cozinha mesmo, todos eles. De tanto falar de comida, os primos resolveram se reunir para um almoço especial. Primeiro para registrar as receitas de família neste documentário e depois para comemorar, celebrar a Vita.
veio à memória como era antes? Muito, muito, porque a gente vai mudando um pouco às vezes os hábitos, né? Então são pratos que precisam de bastante gente para consumir. Então você não faz o dia a dia, né? Então a gente voltou à infância, aí com os primos os conheci também, aí a gente ficou lembrando das histórias do cair do cavalo, da charrete, da tia matando o porco, fazendo a linguiça, a bala de café, enfim, é muito bacana. É um resgate até muito interessante que vai ficar registrado, né? E a receita é o produto in natura e já vindo para a panela, e a paciência de você ir fritando, colocando água, colocando água, que vai dar todo esse aroma e essa cor meio ferrugem, que vai estar com todos os sabores de tempero. Então, acho que o segredo é a qualidade do produto inicial e a paciência do preparo em si. Então, esse risoto é um risoto que minha avó fazia quase todos os domingos pra gente, né? Eu adoro. Então a gente faz esse molho e o arroz cozinha nesse molho vermelho. E depois acrescenta manteiga e muita mussarela. E aí fica aquele arroz que puxa, assim, é uma delícia. É isso aí, né, Dirce? É. Nós vamos fazer a bala de café, receita da minha nona. Ela fica, olha, ela fica parecendo um vidro, ó. E quando minha nona fazia bala, ficava aquela molecada em volta, sabe? E junto com a bala, ela já tinha feito biscoito, crustuli, era a casa dos quitutes.